Mas galera, beleza? Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast, o Compasscast, o podcast de liderança. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, André Mello, meu mentor de negócios, de palavra. E a gente está aqui. Grande André, beleza? Tamo junto, bom, meu irmão. Uma alegria estar aqui, obrigado por me receber no seu podcast. E confesso que eu tô meio nervoso, esse negócio de podcast é meio novo pra mim. Só tem cento e tantas edições lá de podcast lá. Alguns. Mas enfim, hoje eu nem lembro qual que é o número do Compasscast, mas vamos lá. Depois bora. a gente coloca lá na descrição, lá tanto do vídeo quanto do áudio, e vai dar tudo certo. André, mais uma vez, obrigado por estar aqui junto com a gente. O André ele veio de São Paulo para um evento da Chominec. Você está vendo o banner aqui da Chominec, que é a Coordenadoria de Homens e Mulheres de Negócio, a Igreja Quadrangular, ao qual eu sou pastor. E ele veio para cá para trazer uma palavra muito bacana para nós, uma palavra sobre... Eu vou dar um briefing aqui da palavra que é o compasso da graça. Depois ele pode dar só uma pinceladinha, só para deixar um gosto aí para a galera depois. Mas enfim, André, me fala um pouquinho aí sobre a tua trajetória e como que tu chegou aqui na Chominec. Legal. Assim, Ismael, eu sou o que todo homem de Deus chamado para uma missão é. Eu sou um improvável. Deus, ele sempre convida, Deus, ele sempre chama pessoas que vão fazer coisas que estão além da sua própria capacidade. E eu sou prova disso também. Não venho de uma família empreendedora, meu pai sempre foi chão de fábrica, peão mesmo, minha mãe sempre dona de casa, eu não tinha nenhuma referência de empreendedor, mas em algum momento na minha adolescência, eu fiz colegial técnico, estava fazendo um estágio ali no centro de São Paulo, tem a região da Bovespa, né, que é a Bolsa de Valores. E, cara, eu achava legal demais, porque eu andava 2 horas de ônibus para chegar no local do meu trabalho, e quando eu chegava lá, tinha na frente da Bovespa aqueles senhores de terno e os caras engraxando sapato, e eles abriam um exemplar do Valor Econômico e ficava lendo com toda aquela pompa. Eu falava, rapaz, é legal esse negócio aí de negócios. E de alguma forma isso foi caindo dentro do meu coração, um desejo pelos negócios. Só que durante a adolescência isso gerou uma crise em mim. Porque eu dizia, eu já reconhecia um chamado ministerial, um convite de Deus para fazer algo no que diz respeito à estrutura eclesiástica, né, como pastor. Eu falei, mas eu não posso ser as duas coisas. Ou eu sou pastor ou eu sou outra coisa. Não, na minha cabeça não cabiam duas coisas. E durante anos essa crise me acompanhou. E é curioso, Ismael, porque eu lembro de dias de eu fechar uma negociação, fechar uma venda, e eu falar o seguinte, cara, é exatamente o mesmo prazer que eu tenho no púlpito, que eu tenho ministrando a palavra, eu tenho negociando. Que legal isso. E eu hoje é legal, mas na época eu falava assim, eu sou um herege, como que eu posso falar um negócio desse? Misericórdia, não pode o cara sentir isso. Como que vai trabalhar e ser pastor, né? Exato, e na verdade, a conta que eu fazia, até do contexto ministerial que eu fazia parte, Ismael, eu entendia que eu estava fazendo o seguinte, isso é covardia da minha parte, porque eu tô querendo as riquezas do mundo ao invés de me lançar no propósito de Deus. E me condenava demais. Um dia eu encontrei um livro que você também já leu, que é Ungido para os Negócios, do Ed Silvoso. É um livro bem mais ou menos assim, né? Tá começando, só Ed, rachou né? minha cabeça assim e me fez abrir a visão de uma forma absurda. Cara, a minha experiência com Ungido para os Negócios tá não é nem a introdução, é... Quando você coloca os capítulos, como chama? No índice. Índice. No índice do Ungido para os Negócios, ele coloca o título do capítulo e ele coloca um parágrafo bem pequenininho. Nesse parágrafo pequenininho foi a resposta de Deus para a minha vida. O Ed Silvoso fala as seguintes palavras. Eu percebi que a mesma unção que me era familiar no púlpito me era familiar nos negócios. Eu falei, meu Deus, tem mais algum doido pensando isso? Como assim? E aí eu, obviamente, comprei o livro e mergulhei nesse negócio. E eu descobri que, de fato, a dicotomia entre sagrado e secular, entre vida profissional e vida eclesiástica, não é ideia de Deus. Deus, ele não quer que o ser humano crie compartimentos da sua vida, e Deus pode tocar só em alguns compartimentos. Ele é o Senhor sobre a nossa vida. Então, aí foi o início da minha trajetória. Agora, sem peso,
sem culpa, sabendo que eu fui chamado por Deus para isso. Falando da parte profissional, sempre atuei na área de vendas, então já atuei na área de vendas de algumas startups, formando primeiros times, formando startups mesmo, vendo o processo de exit também, da venda dessa startup e tudo mais. E já trabalhei em algumas empresas que não eram startups, mas empresas de desenvolvimento humano, mas sempre com vendas, né? Minhas últimas posições foram como diretor de vendas, como supervisor de vendas, mas sempre nessa área. Na parte comercial. Sim, sempre na parte comercial. Legal, que bacana. Quando eu comentei com a Shelinha, não sei se eu falei contigo, mas quando nós fechamos lá o pacote de mentoria, e aí veio 5 livros para leitura, eu comprei todos os 5 livros, e o primeiro era Ungido para os Negócios, e tinha um prazo para ler, porque nós teríamos tanto na lata, quanto também o encontro com os demais mentorados lá. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu falei para a Shelinha que está na técnica aqui hoje, né? Eu falei para a Shelinha, só a indicação da leitura desse livro já pagou toda a mentoria. Que bênção. Só a indicação da leitura desse livro. Então foi um conteúdo muito rico do livro. A mentoria em si, como um todo, ela foi riquíssima para mim. Agregou demais, muita coisa. E foi exatamente como tu disse. Puxa, mas tem mais um doido pensando que nem eu. E eu tenho percebido isso, porque eu me sinto improvável também. Exatamente. As coisas loucas desse mundo lá que Paulo fala aos Coríntios lá, eu me encaixo perfeitamente nas coisas loucas desse mundo. Xeninha também, né, Xeninha? Ela tá ali, só deu uma risada, levantou a sobrancelha. Mas eu me encaixo com isso. Essa é a primeira vez que vocês estão vendo um camarada incluir a esposa em coisas loucas e ela não achar ruim. Isso daqui é histórico, guardem esse dia. Na verdade, é uma longa história essa questão, mas é tipo 2 malucos, né? Um café pra louco não vai açúcar, né? A gente já tirou o açúcar do café agora. Olha aí. Mas eu me considero exatamente isso, coisas loucas desse mundo, o improvável desse mundo. Não o improvável que não tenha mais nenhum outro. Eu estou numa grande fila de inúmeros improváveis que vão ser usados pelo Senhor. E cada dia eu venho percebendo isso. Caraca, meu, tem mais um cara que pensa tipo eu, tem mais... Eu não estava maluco quando eu estava pensando isso. Então, cada uma dessas coisas eu vou lá e compartilho com a Xelinha. Nossa, Xelinha, tem mais um cara que tá pensando o que eu tô pensando aqui. Exato, tipo Chaves, assim. E é muito legal, isso é muito bacana, porque a gente vai crescendo, a gente vai avançando. Mas me fala, André, como surgiu o Empreendendo no Reino? Ótimo. Depois da leitura do livro, e eu já numa posição mais de gestão, de diretoria dentro de uma startup, eu comecei a fechar... foi o Senhor que começou a me apresentar coisas que aconteceram na minha vida. Por exemplo, eu sou apaixonado por leitura. Essas indicações de livros que eu faço na minha mentoria são livros que eu devorei e eu indico porque eu sou apaixonado por isso. Lembrei que o primeiro livro que eu li na minha vida foi um chefe meu que me deu. E não era um livro de negócios, era um livro cristão. O livro O Testemunho do Nick Cruz, que é um evangelista maravilhoso. E foi um chefe meu que deu quando eu era estagiário. Eu tive várias experiências com Deus no contexto de negócios. Lembrei de uma menina que eu era gestor de vendas de uma escola. Era uma escola que vendia cursos na área da beleza, né? O que é muito louco, né? Um careca vendendo curso de cabeleireiro, mas mais uma vez um improvável aí, né? No mínimo. E eu lembro que eu contratei essa menina e ela teve uma história bem dura, assim. Essa menina é homossexual e a mãe dela é pastora no interior de São Paulo. E a mãe dela falava o seguinte pra ela: eu vou tirar esse demônio na porrada. Caramba. E a mãe dela surrava ela todos os dias. E aí, óbvio, ela fugiu, né, de casa. Sim. Mas ela fugiu com essa imagem. Crente é isso. Cristão isso é ser cristão. E quando eu contratei ela, ela ficava: você é crente, mas você é diferente. Eu falei: eu não sei se isso é bom ou é ruim. Diferente como? E ela começou a falar: não, é porque você me respeita. Eu falei: então isso é bom, óbvio, eu te respeito. Mas eu lembro de dias de eu estar cantarolando, assim, alguma música antiga da igreja. E aí eu lembro dela começar a cantar junto e o olhinho encher de lágrima, assim. Ela fala: nossa, eu cantava isso quando eu era criança. Bah.
Então é uma oportunidade. Eu lembro que, para mim, a maior vitória foi quando a Ana, quando ela saiu da empresa, né? Eu acabei demitindo ela por algumas questões e, óbvio, fiz isso com o maior respeito possível e tudo mais. Mas ela falou assim: André, muito obrigado, porque você me fez entender que quem me machucou foi minha mãe, não foi Jesus. Bah, então, forte isso, hein? A pessoa não... Uma menina como aquela, ela jamais entraria numa igreja de graça, assim, Sim. né? Mas Jesus levou a igreja até lá, através dos negócios. Lembrei de um outro caso, que eu estava num curso, eu trabalhei na Febracis, né, Dr. Paulo Vieira, e eu estava lá como funcionário e um empresário que me conhecia chegou do meu lado e começou do nada, Ismael. Eu estava literalmente fazendo minhas coisas, mexendo nos meus relatórios lá e estava tendo curso. O cara saiu de lá de dentro: Ô, André, tudo bem, cara? Quanto tempo? Começou a falar o seguinte: André, eu cresci na igreja e meu chamado sempre foi ser pastor. Com 19 anos eu estava fazendo seminário, meus pais brigaram, meu pai foi para fora do país e eu me vi sozinho no Brasil, tendo que trabalhar. Só que para aquele contexto de igreja, um seminarista podia ser tudo, menos rico. Uhum. Só que o problema é que eu comecei a ganhar muito dinheiro, cara. E eu não podia largar o emprego porque eu tinha que me sustentar. E eu queria fazer o seminário. Ele falou: André, hoje eu tenho 4, 5 empresas, mas fazem 20 anos que não tem um dia que eu não coloco a cabeça no travesseiro e me vejo atrás de um púlpito. E chorando. Um homem de 50, 60 anos chorando. Ele devia ter 50. Chorando copiosamente, dizendo: eu quero viver o chamado. E o que é o Empreendendo no Reino? O Empreendendo no Reino é uma resposta para homens e mulheres que estão como aquele cara, querendo: eu quero viver o chamado. E eu quero pegar no ombro dessas pessoas e dizer: você já está no chamado. Seu negócio pode ser o chamado, seu púlpito pode ser a sua mesa de reunião, seu lugar, seu campo missionário pode ser a empresa que você trabalha. Isso é chamado. Então, o Empreendendo no Reino nasce a partir disso. Aí, só falando de forma mais prática, como que nasceu? Eu perguntando para Deus: Deus, como que faz para levar essa mensagem para outras pessoas? Posso fazer só um parênteses Por aqui? favor. Eu até abri aqui a resposta de uma caixinha de perguntas. E como tá nessa vibe do Showmanek Class, como conciliar trabalho e ministério? Eu tirei uma foto da porta com a maçaneta ali de abrir. Aqui talvez dá para enxergar. E eu coloquei: entendendo que ele é o palco do teu ministério. É isso aí. É isso aí. E eu creio muito nisso. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, como que eu faço para conciliar essas coisas? Porque a gente, historicamente, existem movimentos que foram uma bênção. Por exemplo, a Adonep, né? O Demos Shakarian, o que ele fez pelo mundo como Adonep é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Só que, infelizmente, e se tem alguém da Adonep nos assistindo, eu respeito muito, mas a Adonep envelheceu. E existem novas demandas, porque a sociedade evoluiu, e eu queria simplesmente, não desonrando, mas eu queria pegar muito do que a Adonep fez pelo Brasil, fez pelo mundo empreendedor, e apresentar isso de uma nova maneira. E essa era a minha oração: Senhor, me fala. Um dia eu estava, mais uma vez, no trabalho, num coworking que a gente trabalhava, teve uma reunião de líderes lá da empresa. Na verdade, a gente estava apresentando relatórios para o conselho, né? Sim. Então, reunião, beleza, todo mundo saiu. Eu falei: galera, eu vou ficar aqui na sala de reunião um pouquinho que eu preciso terminar algumas coisas. Eu lá escrevendo, do nada eu brinco que veio um download da nuvem. Eu baixei, veio um download da nuvem. O Espírito Santo me falou 3 palavras: inspiração, educação e direção. E essa é a ideia do Empreendendo no Reino. Inicialmente, inspirar pessoas para que sirvam a Deus através dos seus negócios. Por que inspiração, Ismael? Porque você pode dizer para mim assim: André, se você comer tantas calorias por dia, se você fizer um aeróbio de manhã, um treino de puxar um ferro, um treino resistido, no final da tarde, todos os dias, 6 dias por semana, em 6 meses você mudou seu corpo, você mudou isso, beleza, é informação legal.
Agora, se você me mostra, André, olha o que eu fiz. Olha como minha vida mudou. É diferente, né? A inspiração te arrasta. Então, eu lembro de uma frase de um poeta que ele diz o seguinte: inspiração não é a melhor maneira de liderar, é a única maneira de liderar. Quando você inspira, aquela história do exemplo arrasta, né? Quando você inspira a pessoa a se mover, não é você que vai ter que ficar falando, vai. Não. Você inspirou, ela vai sozinha. Então, esse é o primeiro ponto. Inspiração. Segundo ponto, educação. Por quê? Porque a pior coisa do mundo é um ignorante motivado. Nossa. É uma patrola desenfreada. Exato. E fazendo besteira. Acabando com um monte de coisa. E Deus me deu a oportunidade de conversar com empresários que tinham essa característica, né? Eu lembro de um empresário que na época que eu trabalhava lá com treinamento corporativo, a gente foi ajudar ele entrou no processo de coach e tudo mais. E eu lembro que o cara, assim, vivia uma vida de altos e baixos de, olha, vão tomar meu carro. Aí no mês... Só que o cara era muito bom de venda. No mês que vem o cara fechou um contrato de 600 mil. Olha. O cara quer perder o carro. Aí o que ele fez? Ele pegou 200 desses 600 mil, que era 600 mil de faturamento, não era de lucro, era faturamento. Ele nem sabia quanto ele ia lucrar. Ele pegou 200, falou, não, mas eu me estressei muito nesses últimos anos, eu vou pra Disney com a minha família, e ficou 2 meses nos Estados Unidos sem fazer conta. Eu falei, meu Deus do céu, como que pode? Por quê? Era alguém mega motivado, mas não tinha estrutura de educação básica. Sim. Empreendedor. Então, o Empreendendo no Reino inspira, educa e depois direciona. Por que direcionar? Porque tem várias pessoas que já são inspiradas, já são motivadas para trabalhar, que já têm o know-how, que sabem o que fazer e como fazer, mas o que eles precisam? Conexão. Por exemplo, eu conectei você com uma empresa que faz o meu marketing digital e você falou, cara, as ideias foram ótimas, por quê? Conectou alguém bom com alguém bom. Foi simplesmente sinistro o resultado, né? Que bom. Simplesmente sinistro. Me convenceram até a trocar de telefone. Olha, e ó, isso daqui, gente, eu vou contar o testemunho. Isso daqui, cara, é o maior testemunho, porque esse daqui, ele era como eu, um militante da causa Android. O Ismael ia pra Avenida... Androidiano. Ele ia pra Avenida Paulista lá, em nome dos Android. E hoje tá de Apple, tá vendo? Eu também. Então... foi um negócio muito bacana. Essas conexões são fantásticas. E tu falou um negócio, André, que... É simplesmente sensacional, a questão da inspiração. Eu sou meio contra essa parada de motivação. Por mais que todos nós fazemos as coisas com base num motivo. É um motivo que gera ação, então é uma motivação. Mas eu chamo de motivação barata, que ela é do yupi, e sobe na mesa, e quebra madeira. E não estou falando contra as técnicas, por exemplo, o board break, que é a quebra da madeira, ele tem um significado muito bacana. Mas eu coloquei lá na minha rede social filosófica, que é o Twitter, uma frase que diz o seguinte: a motivação acaba quando ela se depara com a dureza do processo. Muito bom. E aí a gente só vai continuar quando está ativado. E a ativação, ela vem através da inspiração. Então eu fui inspirado, eu fui ativado. O André tem uma estagiária lá na Empreendendo no Reino, que é a Catarina. Exato. André, se tocasse agora o telefone. André, preciso de ti agora aqui. Se não tiver avião, eu vou correndo, ele vai ficar até as 9 da noite aqui, até terminar o Showneck Class. Vai embora na segunda. Não, amor, cuida aí da filha, porque na segunda-feira eu dou um jeito. Não tem o perigo de acontecer. Eu vou parar na porta, você não vai passar. Meu irmão, a gente sai no soco aqui, perco o ministério, você também, mas eu vou lá buscar minha filha. Isso é ativação. Exato. Foi ativado como pai. A Catarina pode estar lá já tendo os filhinhos dela. O André de cabelo branco. Cabelo branco, a barba branca. Aperta o B ali no B, do cabelo branco. Foi legal essa, né? O André vai estar de cabelo branco. Pai, preciso de ti. Calma, filha, eu tô indo. Vai dar um jeito de ir, porque ativou. E uma vez ativado, nunca mais desativa. Cara, tu já viu um trecho de um senhor de 96 anos num julgamento que norte-americano? É lindo o vídeo, cara. Esse senhor, ele é julgado porque ele tomou uma multa por excesso de velocidade. E aí o juiz fala, olha, o senhor tomou uma multa por excesso de velocidade. Ele falou, seu juiz, eu não dirijo rápido.
Eu só dirijo, eu tenho 96 anos, eu só dirijo quando eu preciso. E eu tava indo levar meu filho no médico. Ele, seu filho? Meu filho tem 63 anos, ele é especial e eu só dirijo quando eu preciso levar meu filho. O juiz começa a ficar emocionado, ele fala, seu filho tem 60 anos e você ainda tá levando ele para fazer exame? Ele fala, olha, o senhor tá me dando um péssimo exemplo, porque meu filho tá sentado ali, ele vai esperar que quando ele tiver 60 anos eu ainda cuide dele. E aí o juiz honra esse cara, fala, o senhor é um exemplo, porque o senhor tá fazendo o que precisa ser feito. Isso é ser pai. Independente dos anos, independente do que passe, ativou. Pai tá lá. Ativou. É isso. Ativou e vida que segue. E eu gosto desse ponto que você tá colocando, Ismael, porque é justamente essa diferença entre motivação para inspiração. Motivação me traz a ideia, e eu não conheço a etimologia da palavra, mas me traz muito a ideia de um motivo externo para que eu haja. A inspiração é um motivo interno, que para mim é forte o suficiente para agir. E essa é a ativação, né? Exatamente. E toda motivação externa, por exemplo, se a gente ligar as luzes aqui, começar a piscar, botar a máquina de fumaça, um som pesado, a gente provoca uma catarse. A perca dos sentidos, a perca daquela consciência plena do que se está vivendo. Sim. E o que acaba acontecendo? A galera, vou pedir demissão. Aconteceu, por exemplo, esse ano, de uma pessoa chegar e, olha só, pedir demissão, vou trabalhar com determinada atividade e tudo mais, e coisa e tal. Como assim pedir demissão? Não, fui lá e pedi demissão. Passou não deu 30 dias, pois é, tô com algumas dificuldades, aí as contas chegaram e tudo mais. Tá, mas tu não fez um processo de transição, um projeto de transicionar? Como assim um projeto de transição? Olha, coisas que a motivação faz nas pessoas. Exato. Então, e aí eu posso trazer isso para dentro dos negócios puramente. Um dos dados do Sebrae. Tá? Vamos falar de um sistema que funciona de uma forma muito bacana. E ele fez uma pesquisa e a grande maioria das empresas que fecham, tem, se eu não me engano, 70 e poucos, 80 e poucos % tem a ver com a condição do empreendedor quando ele começou o negócio. Que coisa. E aí, por exemplo, eu comecei porque isso... Fui. Dei um giraia nas coisas lá e fui. Dei um jeito de ir. É uma grande possibilidade desse negócio quebrar. Uma grande possibilidade de quebrar. Eu acho, cara, que tem muito a ver também com a nossa constituição como latinos. Nós latinos somos assim, nós somos emocionais. Obviamente, né, o Brasil, com um país com proporções continentais, né, provavelmente aqui no Rio Grande do Sul a gente tenha menos isso do que em algumas regiões mais para cima. Mas, de certa forma, todos nós aqui na América do Sul temos essa característica de aproveita aqueles 5 minutos de loucura, segura a respiração e vai. E isso dá problema, porque isso também me prova que os motivos não eram fortes o suficiente. O exemplo que você me deu, se a Catarina precisasse de você agora e você tem que fazer uma força explosiva para ir cuidar da sua filha, isso é ok, né? Qualquer pai faria. Agora, que tal? Eu não pararia na porta, tá? Porque o cara é grande. Né? Vocês não viram o tamanho dele. Mas mais importante do que a Catarina, e aqui eu tô me colocando no que tá acontecendo comigo hoje, tá? Me colocando vulnerável aqui diante da sua audiência. Dizer, não, eu romperia qualquer barreira, eu iria correndo do Rio Grande do Sul para São Paulo para minha filha. Comer melhor uma dieta mais equilibrada, por que não faz? Bem, e assim, eu tô acima do peso e eu tô nesse processo. Então, Eu lembrei da troca de um WhatsApp. Maravilhoso, gente. Eu tava gravando um WhatsApp pro Ismael. Quem manda você ter mentorado bom é assim, cara. Aí eu tava mandando um áudio pro Ismael e eu tava na padaria. São Paulo tem muita a cultura da padoca, né? É bom o negócio. É bom. Tá louco. Aí eu tava mandando o áudio, eu tava na padaria, daí eu falei, me vê uma KS, por favor. Ele respondeu o áudio, KS? Você tá tomando refrigerante? Eu falei, tem algum pecado? Aí no sul, crente não toma refrigerante. Fiquei assustado. Daí ele começou a me contar sobre a transformação na vida dele. Mas é justamente isso.
já que você tem todo esse entusiasmo pra eu vou mudar o mundo em nome da minha filha, cara, muda você mesmo. E só que não vai ser uma explosão, vai ser processo. Todo dia acordando cedo e indo treinar. É o que tá acontecendo comigo. Perguntaram, por que tá fazendo academia, cara? Tu tá não sei o que. Cara, eu quero chegar com 80 anos, sei lá, se meu neto, bisneto, não sei. Não parei de fazer o cálculo ainda nisso, né? Mas eu quero pegar, cara, os meus netos, talvez os meus filhos, os sobrinhos. Eu quero poder jogar uma criança pra cima. É isso. Eu quero poder dar o mínimo de trabalho possível para as pessoas que estão na minha volta. Eu quero poder ter uma consciência... cabeça e consciência física. Pô, falei bonita, Varinho. Consciência física. Eu sou responsável pela minha locomoção. Ah, mas pode acontecer. Pode, mas eu não vou contar com acaso. Eu vou mexer com aquilo que eu tenho ação. Exato. 90% das coisas que vão acontecer com a gente são externas. De 100%, 90% são fatores externos que a gente não tem ação nenhuma. 10% eu tenho ação. Exato. Então, sobre os meus 10%, eu quero ter 100% de domínio. É isso aí. Aquilo que depende só de mim... Ah, mas tem coisa que depende de Deus. Ok, eu sei que ele vai fazer a parte dele. Exato. E ele espera que eu coloque 100% naquilo que cabe a mim. Aí eu não terceirizo esse negócio. Daí eu vou lá, eu tiro refrigerante. Agora a gente está indo para 6 anos sem refrigerante. Que legal. Eu estou indo para 3 anos sem sorvete. Eu estou indo agora... Salsicha. Salsicha é um negócio bom pra caramba. Não, esses dias minha esposa me mandou um vídeo que falava assim que os efeitos da salsicha demoram não sei quantos anos pra sair do seu corpo. Eu falei, é bom porque agora eu descobri que eu sou eterno mesmo. Pra que sair toda a salsicha que eu comi, vai uns 500 anos aí, tranquilo, velho. Se alguém me mandasse isso há um tempo atrás, eu não te perguntei. Mais ou menos isso. Mas essas mudanças, tudo veio através de uma inspiração. E toda inspiração, ela precisa gerar uma transpiração ou não? O que você acha? Toda inspiração precisa gerar uma transpiração, com certeza. Tem uma frase do Pablo Picasso, ele fala o seguinte: a inspiração geralmente vem, mas ela geralmente me encontra trabalhando. Então, quando a inspiração chega, eu já estava trabalhando antes. A questão é eu sair do local. E isso corrobora. Corrobora. Meu Deus do céu. Aperta o D aí que é a palminha. Segura. Esse aí que é a palminha? Você. Aí. Isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Você falou assim: eu sei que Deus vai fazer a parte dele. Mas na maior parte das coisas que Deus vai fazer em nossas vidas, Ele espera um primeiro passo de nós. Isso é louco. Isso é louco. Na verdade, assim, na nossa ótica é o primeiro passo, tá? Porque na ótica de Deus, tudo que a gente faz já é o segundo passo. Porque Ele já fez tudo na cruz. A plenitude, sabe aquela história, o melhor de Deus está por vir? Não, já veio completo na cruz. E agora nós damos uma... Exato. E nós acessamos isso, como o apóstolo Paulo vai dizer, pela fé temos acesso a essa graça. Agora, como que a fé se manifesta? A fé tem uma ação correspondente. O livro de Tiago vai dizer o seguinte, que mostre-me a sua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, por aquilo que eu faço, vou te mostrar o que eu estou crendo. Então, muita gente precisa ter essa clareza, né? Que eu vou dar o primeiro passo, eu vou tirar a pedra, Jesus vai ressuscitar o Lázaro. Esses dias eu estava conversando com uma mentorada, cara, e eu não olhava esse texto dessa maneira, mas me abençoou demais. Jesus vira para os discípulos e fala, alimenta a multidão. A Bíblia diz que tinham 5.000 homens ali. Então, se tivesse só com a esposa, já eram 10.000 pessoas. Se tiver com filho, a gente tá falando no mínimo 15.000 pessoas. Mas, beleza, vamos ficar em 10.000. Jesus antes... alimenta a multidão. Jesus, não tem comida. Aí Jesus, o que vocês têm? Tem um menino aí com 3 pães e 2 peixinhos. Jesus, ok. Faz o seguinte, manda sentar em grupos de 50, coloca todo mundo sentado e depois que tudo estava organizado, porque, cara, é trabalho pra caramba sentar 10.000 pessoas em grupos de 50 organizado. Olha o quanto isso expande. Olha o quanto isso expande. Depois Jesus deu graça e multiplicou. Isso me ensina que Deus não multiplica bagunça.
Uau. Primeiro você organiza, primeiro você faz a sua parte, primeiro você demonstra o trabalho organizado e Deus fala, tá pronto, vou multiplicar. Muito disso que a gente está falando tem a ver com isso, né? E essa é a nossa resposta de fé. Meu mestre mandou eu separar em grupos de 50. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu vou fazer porque meu Senhor falou. E aí, a nossa obediência é a nossa prova de fé e Deus traz a multiplicação. Caramba. Isso aí, tinha que ter um negócio ali na live, assim, pá, explodir a cabeça. Mas é fato, é verdade essa questão. E aí uma vez eu vi, eu não lembro quem, mas dizendo assim, muitas pessoas estão esperando Deus abrir o mar. Deus está esperando a gente dar o primeiro passo, porque o mar já está projetado para abrir. É isso aí. Uma vez teve um gerente e a grande possibilidade dele ouvir esse podcast aí também, acho que eu até vou mandar para ele. De repente chega aqui, ele chegou e uma fé diferente da nossa. E ele, porque estava vendo um documentário que esse negócio aí das pragas do Egito, isso aí não, era um tempo pré-determinado que isso já acontecia. Que legal. E também teve uma outra questão lá do cara que tirou o povo do Egito, que foram atravessar o mar lá. Também falaram lá, os estudiosos falaram que naquela época o mar baixava, né? E aí eles podiam passar bem de boa. Então não teve milagre nenhum em tudo isso. Eu parei assim, verdade, cara, não teve milagre nenhum. O milagre não foi questão das pragas, nem de atravessar o mar. O milagre foi o exército que vinha atrás morrer com água na canela. Com meio metro de água, né? Não dá pra conversar contigo. Não dá pra conversar contigo. Não, uma vez a gente tava gravando um CD lá na igreja, né? E aí o percussionista era contratado e ele tava falando, sabe qual foi o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? É que as pessoas priorizavam umas às outras. Naquela época o pão era enorme e aí cada um pegava só um pedacinho. Eu falei, sim, o pão era enorme e os peixes eram uma baleia, né? Que o menino trouxe, porque se todo mundo comeu, meu irmão, que negócio é esse? Será que era o Jonas que tava ali com o peixe? Qual era o nome do menino que trouxe Jonas, os 3 peixes? Era Jonas. 3 peixes aí, né? 3 peixes, Então, é bacana, André, a gente ver esse movimento todo no Brasil e ver essa envergadura do empreendendo no reino no Brasil. Deus. E eu digo isso com muita alegria, porque quando eu comentava com a Cheirinha baixinho, estou precisando de alguém para me mentorear. Estou precisando de alguém, mas eu queria alguém que fosse completo, alguém que falasse de negócio e falasse de fé. E aí, orando, oração vai, oração vem, vai para um lado, vai para o outro. Ontem ainda nós estávamos conversando, cara, eu não sei como é que eu te encontrei no Instagram, mas eu sei que ele, dá uma olhada lá no C12. E aí C12, deu com meu Deus, olha que louco, cara, quanta coisa tem acontecendo no Brasil e no mundo que está falando sobre essa questão de negócios como missão. Verdade. E que a gente estava avulso a tudo isso. Sim. Não tinha percebido a grandeza de todas essas coisas. E aí, lendo o livro do Ed Silvoso, aquilo ali para mim foi fantástico. Porque eu passei muito tempo percebendo, gente, tem mais doido que fala desse negócio, não é só eu. Sim. E aí essa mensagem que já estava dentro, ela começa a sair para fora. Ela começa a ser tirada. E aí eu compreendo que Deus ele vai fazendo as coisas de uma maneira muito extraordinária, muito fantástica. E só temos a dar graças a Deus por tudo isso. Eu louvo a Deus por poder ter te encontrado, André, para a gente poder criar essa afinidade, não só no quesito mentoria. Não, acabou o pacote de mentoria, não, cada um pro seu lado. Não, eu entendo que é algo eterno. Com certeza. É uma conexão eterna, porque a gente vai estar não só aqui na Terra, mas lá no céu a gente vai estar juntos também e podendo ver o fruto de tudo aquilo, cada uma das palavras. Eu não sei se isso vai acontecer, talvez, mas enfim, eu fico viajando às vezes sobre como vai ser lá no céu. Talvez a gente vai chegar lá, o André e o Ismael, na Chominec lá, daí vocês gravaram um podcast, teve um negócio lá que me deu um estralo, olha onde é que eu tô aqui no céu junto com vocês. Eu não sei se esse negócio vai ser possível acontecer. Eu também não, mas imaginando
imaginar isso é bem legal, né? É demais, cara. É legal, é bacana. Isso para mim serve como uma inspiração para continuar. Porque tem tanta coisa que fala pra gente parar. Tem tanta coisa que trava a gente. Tem tanta coisa que a gente escuta. Tem tanta coisa que a gente vê. Tem tanta coisa que a gente vai percebendo. Mas o mais legal de tudo isso é quando Deus ele vai nos tornando antifrágeis com todas essas coisas. Muito bom. É fantástico essa questão. Cara, você tá falando sobre isso. Eu lembro de um testemunho que chegou até a mim. Eu tava palestrando num evento grande em Curitiba. E assim, não tava tão confortável ainda. Mas depois que eu comecei a ministrar, e tava fluindo e tal. Mas veio no meu coração assim uma palavra profética e tal, e eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô? Ai meu Deus, eu vou passar vergonha. E pessoas que são referências teológicas para mim, sentada ali me assistindo, eu, meu Deus. Como diz Paulo, né? Eu vou obedecer, fui obediente à visão celestial, né? E eu lembro que eu falei assim, olha, eu percebo no meu espírito pessoas que estão sentadas desse lado, tem um casal aqui que você tá brigando, você tá a ponto de se divorciar porque vocês não se entendem na empresa. Hoje é o fim disso. E aí eu falei, meu Deus. E fui, sentei, amém. Cara, depois me chega uma mensagem de uma senhora falando, é exatamente isso, eu tenho empresa há tantos anos e eu e o meu marido, a gente não conseguia mais olhar no olho um do outro. Por conta das brigas da empresa que a gente trouxe para casa e nossa família estava acabada. Aquele dia eu sentei com meu marido, a empresa agora tá dando tudo certo e eu tô indo fazer uma segunda lua de mel com meu marido. E glória a Deus, cara. É isso que isso paga a conta. No final do dia é isso que paga a conta. São vidas transformadas. Não é sobre quantas pessoas vão me seguir, te seguir, quanta mentoria, quanto dinheiro eu vou ganhar. É sobre cumprir o propósito do meu Senhor. Vamos lá, quando você trabalhava na Febracis, quem é que pagava teu salário? Pois era Deus pagava meu salário através da Febracis, né? Ponto, é isso aí. Então quando a gente trabalha para o reino, não é que a igreja vai trazer dinheiro para nós, mas Deus ele vai utilizar as pessoas para nos conectar com elas, para que através desses negócios venha o nosso sustento. Sim. Então, depender de Deus é um negócio tão fantástico. Tão fantástico que ontem a gente brincando ainda, às vezes seria legal a gente ver um trailer do próximo ano. Né? Mas como é bom a gente saber que não tem trailer, mas a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que a provisão vai chegar. A gente sabe que os clientes vão chegar. A gente sabe que tudo aquilo que está lá na nossa linha do propósito, que ontem à noite a gente falava sobre isso, no momento que a gente estiver passando, vai chegar. Vai estar no momento certo. E esse é o bacana quando a gente consegue compreender esse chamado ministerial dos negócios. Porque ministério não é só estar atrás de um púlpito pastoreando pessoas, ou participar do louvor da igreja, ou ajudar a limpar a igreja. Ministério é muito além do que tudo isso. Ministério é a gente conseguir compreender qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Pensarmos em tudo, acerca de todas as coisas. Mas nunca esquecer que a melhor coisa que tem para nós pensarmos é acerca do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Muito bom. Eu creio muito nisso. Tem uma palavra no hebraico que em alguns textos ela aparece traduzida a palavra avodá, né? Em alguns textos ela aparece traduzida como trabalho, em outros textos ela aparece com a tradução adoração. A mesma palavra utilizada para trabalho é utilizada para adoração. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que fazer um relatório bem feito é tão adoração quanto levantar minha mão no culto, eu vou fazer o relatório de maneira diferente, com o coração reverente. Sem palavras. Sem palavras. De verdade, são novas percepções que já estavam, mas que a gente vai percebendo como propósito, que a gente vai percebendo que vai se descobrindo. Não é nem inventar, não é nem buscar, não é nem correr atrás, mas é perceber que estou descobrindo coisas que já estavam dentro de mim. Que maravilha. E, cara, isso é maravilhoso, porque
O Espírito Santo, a Bíblia fala em Romanos que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito se torna um com o Espírito de Deus. Então, no âmbito do Espírito, nós já estamos plenos. A questão é que muita coisa que já está no nosso espírito não chegou na nossa cabeça. Tem que descer para a alma, para depois materializar no corpo. Exatamente. E numa conversa como essa, uma frase, opa, peraí, isso já estava dentro de mim. É o testemunho interior, né? Aquele negócio, rapaz, eu sempre pensei assim. Aí você para e fala, mas eu nunca pensei sobre isso. Como que eu sempre pensei assim? Na verdade, você tem uma convicção por dentro e quando a pessoa fala isso, você fala, é verdade. Mas como eu tô tão convicto que isso é verdade? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O espírito. Parece papo de maluco, né? Pois e é o que a Bíblia chama de testemunho interior. É o espírito confirmando, isso é verdade. E você por dentro sabia, só a sua cabeça que não sabia ainda. O Espírito do Senhor confirma no meu espírito de que somos filhos de Deus. E aí, quando a gente consegue compreender a identidade de filho, e a gente falava sobre camadas de identidade, né? E a parte 3 ali da camada, eu entendo que ela é fantástica, que é o autoconhecimento. Uhum. Normalmente, onde eu percebo, André, me corrija se eu estiver errado, mas aonde está a treta das pessoas? Na camada 2 e 3. Uhum. O que eu estou dizendo a meu respeito com base no projeto original do que Deus fala de mim e no autoconhecimento. Eu não consigo avançar para o autoconhecimento sem eu ter clareza daquilo que Deus fala a meu respeito e eu começar a internalizar aquilo. Uhum. A grande maioria, André, eu vou dizer assim, 99% dos processos de desenvolvimento que nós trabalhamos, eu pergunto para os clientes, o que você aprendeu de novo? Muita coisa. Então me fala as coisas que tu aprendeu. Fica... Não, mas eu aprendi coisas novas, porque eu tô tendo resultados diferentes. Uhum. Mas então me diz o que tu aprendeu. Eu aprendi, mas eu não consigo me lembrar o que é. Na verdade, ele começou a acessar áreas da vida que já estavam prontas e que aí eu entendo que a maravilha do Evangelho, a maravilha da perfeição de Deus, ela faz nós sermos relacionais para que o André ajude o Ismael a encontrar coisas que Deus colocou aqui dentro. Cara, que e legal. o Ismael ajude o André, por mais que aqui é mentorado e mentor, mas eu também percebo que há uma troca muito grande e que ambos crescem. Exato. Porque tem um momento, tu é o mentor, eu sou o mentorado, mas eu tenho o mentor e eu tenho o mentorado. Exato. Aqui do outro lado também. Exato. E aí essa questão do fazer discípulos, eu conecto muito com essa questão do desenvolvimento humano. E não só a questão, eu gosto muito da questão do fazer discípulos, né? Porque o fazer discípulos, ele não é entregue um curso, não é informe as pessoas. Uhum. A nossa grande comissão, né? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Jesus não falou, informe-os que eles devem guardar. Ele disse, ensine-os a guardar. Então, ensinar a guardar não é, olha, você precisa deixar de fazer isso e começar a fazer aquilo. Ensinar a guardar é, olha como eu faço. Uhum. E você aprende. Então, vem comigo no processo. Exato, esse é o processo do discipulado. E enquanto você falava sobre Deus nos criou, de certa forma, interdependentes, eu vejo isso em Efésios, cara, quando a Bíblia vai dizer assim... Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e agradecendo a Deus. Então, como eu me encho do Espírito? Eu me encho do Espírito é o seguinte, o Ismael tem um pouquinho, eu tenho um pouquinho. Você me enche, eu te encho, enchei-vos do Espírito. Esse é o processo. Um tem salmo, não enche sozinho. Hino. Exatamente. Aí a gente pode ir lá para viúva, né? Uhum. Com a botija de azeite. Muito bom. E isso aí dá pra gente falar sobre networking. Isso a gente pode falar sobre um processo de vendas. Uhum. Dá pra falar sobre relacionamento. Mas o mais bacana de tudo é que uma pessoa tinha o azeite. Exato. E precisava de outras vasilhas. Exato. Porque se não tivesse as outras vasilhas, o azeite não ia multiplicar. Exatamente. Não existe cheio do Espírito Santo sozinho. Exato. Não existe negócio pleno sozinho. Uhum. Não existe. Muito bom. Não existe. André, que legal, cara, a gente poder conversar. Nem sei quanto tempo que a gente está aqui,
Mas foi bênção, foi muito bacana a gente poder estar junto, muito bacana a gente poder trocar essa experiência. André, como é que as pessoas podem te achar, André? Em qualquer rede social, Empreendendo no Reino, né? Você vai ter o Insta, o YouTube, as plataformas de streaming de podcast, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast e tudo mais. Mas onde você jogar Empreendendo no Reino, eu estarei lá. I'll be there. E ver que honra o André tá aqui junto comigo aqui no podcast. O André que grava podcast aí com pessoas, puxa, com uma envergadura muito bacana. Rapaz, eu vou gravar com o Ismael, isso que é sucesso na vida, meu amigo. Vou contar pra minha mãe isso. Mãe, gravei com o Ismael. Aí agora juntou os improváveis aqui. É isso aí, gravando podcast, que legal. André, obrigado mais uma vez por poder estar aqui junto com a gente, não só no podcast, mas também aqui no evento da Showmaneck, que vai acontecer hoje. E eu já vou dar um briefing aqui, a gente está abrindo uma área de membros para a Showmaneck. Que legal. Muito bacana que vai ficar isso. A gente já vai, daqui a pouquinho, finalizando o podcast, eu já vou criar a área para depois a gente só colocar os vídeos durante a semana para que o pessoal já possa se inscrever hoje. Então quem estiver hoje na Showmaneck já vai entrar em primeira mão na área de membros aí e vai ter um conteúdo muito bacana. E eu quero já aqui assumir um compromisso. Quando lançar a área de membros da Showmaneck, eu quero trazer mais uma aula complementando aquilo que eu vou trazer aqui hoje. Olha aí. Então a gente grava. Palminhas. E aí. Aí vai ser exclusivo para quem estiver na área de membros da Showmaneck. Se você me permitir, eu tô super à disposição. Super permitido. Opa, então tá feito. Que legal. O bacana disso é quando a gente entende o propósito, é que a gente não vai medir aquilo que a gente vai entregar, porque a gente compreende que tudo é uma semente. Exato. E tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então, hoje, estar aqui junto com o André é fruto de uma semeadura. Verdade. Eu pude semear na vida de tantas pessoas, hoje poder estar aqui junto com o André, a gente poder trocar todas as experiências que a gente vem trocando na mentoria. Ontem o André esteve lá com um grupo de mentorados meus também, transbordando um conteúdo absurdo com a galera lá. Foi algo muito bacana, muito fantástico. E, André, mais uma vez, muito obrigado por transbordar tanto conteúdo na nossa vida, que Deus possa te usar grandemente aí. E você que esteve aqui com a gente até agora no Compasscast, seu podcast de liderança, fica aí, siga o André nas redes sociais. Eu vou deixar o link para você que está aqui no YouTube junto com a gente, eu vou deixar o link para você das redes sociais do André, e acredito que vai ser um prazer você conectar com ele e poder compreender todas as coisas que Deus tem colocado no coração do André. Valeu, galera. Muito obrigado e até o nosso próximo Compasscast. Valeu. Thank you.